Quero ler com você hoje à noite para a nossa meditação um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e outros 2 discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: "Vou pescar." Os outros disseram: "Vamos com você." Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: "Paz seja com vocês." Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam: "Não." Ele disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece." Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Eu gosto muito de viver. Me encanto muito com as possibilidades que nós temos todos os dias e acredito muito na reinvenção. Eu acredito em recomeços. Mas não posso, apesar de gostar de viver e acreditar nas possibilidades que a vida nos oferece, cair na ilusão de que a vida é tranquila. Nós temos sim momentos tranquilos, nós temos sim momentos mais pacificados, mas o mar da vida, ele é tal qual o oceano. A maré muda e de repente aquilo que era uma calmaria pode se tornar ondas enormes batendo na nossa vida. Às vezes a vida se torna bastante complicada, porque lidamos com lutas diárias, coisas triviais do nosso dia a dia, algumas delas inclusive a gente nem está podendo lidar com elas agora, e lidamos com coisas maiores, coisas mais pesadas, como esse momento em que nós estamos vivendo agora com a pandemia do Covid-19. Isso acontece, isso faz parte da vida, a gente lidar com grandes problemas ou com pequenos problemas. E a grande questão para nós que somos pessoas de fé, que vivem uma vida de fé, que professam uma fé, é que às vezes momentos assim, eles podem confundir um pouco a nossa vida, dependendo da proposta de fé que nós temos no coração. Porque momentos de muitos problemas podem às vezes fazer com que a gente questione a nossa própria vida de fé, ou a gente questione principalmente quem Deus é. Quer dizer, a vida aperta e sobra para quem? Para Deus. Como que isso é comum? Como que é comum jogar no colo de Deus a responsabilidade sobre tudo que acontece com a gente? Como que é comum, mas como que isso também é ruim? Como que isso faz mal para a nossa própria vida? Porque dependendo da visão que você construiu de Deus no teu coração, a tua vida vai se resumir a sacrifícios para conseguir acalmar a ira divina. E isso é muito triste. E repito, isso é tão comum. Porque parece que a gente precisa ficar fazendo sacrifício porque Deus só funciona, e funciona aqui com todas as aspas, de acordo com as nossas dores ou com as nossas tristezas. E esse evangelho, ele existe, ele é muito popular, mas ele não é o evangelho da graça revelado em Jesus. Porque o evangelho da graça revelado em Jesus diz que nós não precisamos mais temer, nós não precisamos mais nos sacrificar, e nós devemos sim lançar fora todo o medo, porque o verdadeiro amor é isso que ele faz. Ele nos prepara para a vida, deixando de fora o nosso medo, principalmente o nosso medo em relação a Deus. Essa vida de fé que exige sacrifícios e que através dos sacrifícios a gente vai conseguir os benefícios divinos, inclusive a superproteção, ela gera frustração.
Por quê? Porque está claro que essa bolha de proteção não existe. Todos nós estamos suscetíveis às questões da vida. E isso não tem a ver com o tipo de fé que eu tenho. Porque a fé não vai determinar se eu terei ou não problemas. A fé vai determinar como que eu vou enfrentar os meus problemas. Ou seja, a fé não diz respeito ao que vai chegar ou não em mim. A fé diz respeito a como que eu vou viver quando coisas difíceis chegarem a mim. A fé bíblica, a fé revelada na Bíblia, ela fala sim de muitas dificuldades, inclusive o capítulo de Hebreus que fala dos heróis da fé. Pessoas que passaram por extremas dificuldades, pessoas que enfrentaram os ventos complicados da existência humana, que não tiveram vida mansa, que enfrentaram as maiores dificuldades, mas são pessoas de fé. Porque fé não é resolver problemas. Fé não é viver sem problemas. Fé, repito, é a maneira como eu encaro os meus problemas. Fé não é uma repetição de palavras corretas. Fé é eu continuar, mesmo quando me faltam palavras. Porque vamos combinar, às vezes a vida fica tão difícil que não há a possibilidade, inclusive, de fazermos uma sentença bem feita. Porque o coração está tão angustiado, a alma está com tanta ansiedade, que a gente não consegue sequer montar uma frase bem feita. Fé não é montar uma frase bem feita. Fé é eu continuar lutando pela vida, mesmo quando me faltam palavras. Fé é eu continuar quando o mar não está para peixe. Fé é viver em Deus, mesmo quando os silêncios de Deus tomam conta do nosso coração. A fé pode ser uma força que faz com que você continue. A história que nós lemos, ela é apresentada no Evangelho de João, ela é uma história de cansaço e de desânimo. Nós temos esses pescadores, esses homens, estão cansados depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos voltaram às suas antigas atividades como pescadores. E Pedro sai para uma pescaria, os outros discípulos o acompanham, e eles passam uma noite toda tentando pescar, e eles não pegam nada. E estão desapontados, cansados na margem. E lá Jesus aparece, mas eles não o reconhecem. E esses homens estão cansados e desanimados porque a rede está vazia, mas talvez essa rede não seja simplesmente aquela rede que puxa os peixes para fora d'água. Essa rede pode ser também uma representação da fé, porque a fé também está vazia. Esse recorte da pescaria pode ser um recorte da vida, porque a morte de Jesus ainda dói demais, é tudo muito recente, e a vida está a um enorme ponto de interrogação. Eles estão vivendo ausências. Já teve essa sensação de viver a presença da ausência? É algo forte, algo difícil de ser explicado, de ser verbalizado. Eles estão cansados pelo esforço físico e desanimados porque a vida tem sido tão dura. É o cansaço físico por uma noite de trabalho que não resultou em nada. E acredito que você já tenha lidado com isso tantas vezes. Tentativas e tentativas comerciais de conseguir o pão de cada dia, e isso não dá em nada. E o desânimo existencial de não conseguir lidar com o dia a dia, porque eles não estão fazendo algo especial, eles estão lidando com as coisas mais simples do dia a dia. Eles estão de frente com a impotência que muitas vezes nós somos tomados de não conseguir dar conta das coisas mais simples da vida. Essa é a cena. Na beira da praia, homens cansados com uma rede vazia. Homens cansados com um coração tomado pela angústia e com a autodecepção de não conseguir dar conta das coisas simples da existência humana. Na beira da praia, ao ponto de não perceberem quem estava ali com eles. Como que às vezes a vida nos deixa tão cansados que a gente não consegue inclusive perceber que Deus está com a gente. Eles estão tão abatidos e tão focados nas próprias decepções que Jesus aparece e eles não conseguem perceber que é Jesus que está ali. São as noites escuras da alma.
Ou como diz o Anselm Grun, a noite da inutilidade, aquele momento que a gente acha inútil, que a gente não vê nem sentido na vida, não vê nem sentido para continuar, por que continuar lutando? Períodos longamente noturnos. E quando nós estamos vivendo, repito, esses momentos assim, nós questionamos todos e todos, inclusive Deus. De que vale a pena crer em Deus se a gente está do jeito que está? Não sei se você já sentiu isso, mas se você já sentiu isso, não se culpe, não se condene, mas mude, sinta-se livre para mudar a sua percepção de fé. Porque quando isso acontece, quando esses questionamentos aparecem dentro de nós, a gente precisa sim ligar um alerta e se sentir livre para mudar o nosso relacionamento com Deus. Porque fé não é evitar que as coisas cheguem a mim. Fé é a maneira como eu vou viver quando essas coisas chegarem a mim. Porque a vida cristã, ela dá boas-vindas à vida aqui fora. Às vezes a gente quer ter aquela vida intrauterina onde tudo nos era provido e a gente tinha uma sensação de proteção. E às vezes a gente quer viver essa mesma sensação no mundo da fé. E a fé cristã fala de uma vida suscetível. A fé cristã fala da necessidade da gente encarar o mar. A fé cristã fala da necessidade que a gente tem de que a gente vai enfrentar na vida redes vazias. De que a gente vai sim talvez enfrentar noites e noites de tentativas e às vezes a gente vai puxar a rede e não vai ter nada. E a gente não precisa ser tomado pela culpa. A gente não precisa definir a nossa vida por tentativas frustradas. A gente não precisa redefinir ou definir a nossa história por aquilo que deu de errado. A gente precisa sim definir e estabelecer na nossa vida, e mais uma vez eu vou repetir João 16:33. Na vida você vai passar por muitas aflições, mas tenha bom ânimo. São as palavras de Jesus em João 16:33, são as palavras de Jesus para esses homens aqui e são as palavras de Jesus para você hoje à noite. Você vai passar por muitas aflições, mas você não precisa ser definido e se autoavaliar como um fracasso, como uma pessoa inadequada ou um impotente. Você pode se avaliar como um ser humano que está tentando, que está espalhando redes, que está lutando a noite toda e que pode ter dado errado, mas a sua vida não precisa ser considerada um fracasso por noites sombrias e noites complicadas. A gente pode sim fazer uma mudança na nossa percepção de fé, inclusive na nossa autoimagem, e definir a história da nossa vida por outros valores. Ou seja, não se obrigue a fazer tudo certo, mas se anime a continuar mesmo quando tudo der errado. Porque a gente tem uma pressão muito grande para fazer tudo certo. E é claro que a gente quer fazer coisas certas. Ninguém entra num projeto para fazer coisa errada. A gente quer fazer dar certo. Mas quando não dá certo, a gente não pode usar toda essa energia com condenação e com culpa. A gente tem que usar essa mesma energia para a gente se reinventar, para a gente tentar de novo. Porque a energia emocional que você vai gastar se culpando é a mesma que você pode gastar levantando e tentando de outra maneira. Porque a fé, ela não vai alterar as coisas do lado de fora, mas ela pode muito alterar as coisas do lado de dentro. E você pode dizer assim, mas Vili, eu já estou com esse cansaço na alma muito antes de pandemia. Eu já estou num calabouço existencial muito antes do governo mandar eu ficar em casa. E você não precisa se considerar um fracasso de fé por conta disso. A gente tem que sim aprender a perceber Deus no meio dos nossos cansaços e conversar com Ele sobre os nossos fracassos e as nossas falências. Se você tem se culpado porque você não tem a fé correta e porque você está cansado ou cansada, você está em boa companhia. Porque olha só o que escreveu ninguém mais, ninguém menos que o rei Davi, no Salmo 6. Estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada há 40 dias e 40 noites no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos. Quase cego, vou piscando e tateando.
E no Salmo 69 ele diz assim: estou rouco de tanto pedir socorro. Meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Entende? Momentos difíceis fazem sim com que a gente se sinta inadequado, e isso não quer dizer que a gente não crê, e isso não quer dizer que Deus foi embora. Isso quer dizer que momentos complicados fazem parte da vida e que a gente não precisa se condenar de ter uma vida plana, onde tudo dá certo, porque a existência do ser humano, ela é extremamente ondular. Nós temos momentos felizes, nós temos momentos tristes, nós temos momentos complicados, o nosso emocional está feliz, o nosso emocional está lá embaixo, e quem frequenta a Bethesda sabe que eu sempre dou esse exemplo, né, que tem gente que quer ter uma vida estável assim, e quando você faz eletrocardiograma e está estável é porque você morreu. Coração saudável é aquele que está assim, e a nossa vida é assim, é nos altos e baixos. A gente vai tocando a nossa vida para frente. E o alto e o baixo não quer dizer que você não tem fé. Quer dizer que você está vivo. E que porque você está vivo, você pode redefinir a história da tua vida com o Senhor. A gente precisa entender que sofrimento não é falta de fé. O sofrimento é a verdade de que nós estamos vivos e isso faz parte da nossa vida. A gente também pode aprender nesse texto que a presença de Deus é sutil. Há períodos em que elas são como essa noite. Nós estamos com o coração vazio, com a esperança por um fio, se é que ainda tem um fio, e nada acontece. E esses períodos são tão densos que parece que eles tapam a nossa visão de perceber qualquer movimento divino perto de nós. Mas Jesus sempre está. Ele não foi embora, ele mudou a maneira de estar. A gente precisa aprender a perceber os movimentos do reino de Deus, os movimentos do Senhor, através de outras situações, através de outras percepções. Ou seja, a gente, principalmente quem é muito antigo em igreja, precisa aprender algo fundamental, que é às vezes questionar as próprias ideias, questionar as próprias doutrinas, questionar os dogmas. Porque Deus não está preso nos teus dogmas. Ele é vento e sopra aonde quer. E a gente precisa abrir o nosso coração e ficarmos assim, suscetíveis ao sopro do vento, e deixar com que Deus revele a tua presença, o seu amor e a sua graça de forma inesperada, e não ficarmos como idólatras, achando que Deus vai fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Não se esqueça das palavras de Jesus para Nicodemos. O Espírito é como o vento. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O que eu e você temos que fazer? Manter as janelas da alma abertas, para que esse vento tenha liberdade de soprar dentro de nós. E através disso nós vamos vivendo experiências. Senão, nós ficamos com os discípulos, fissurados naquilo que nós não conseguimos. E perdemos a oportunidade de ver Deus no meio das nossas crises. Porque sim, Deus nos visita nos momentos difíceis da nossa vida, não para nos condenar, não para colocar o dedo na nossa cara, e nem para prometer um caminho fácil. Porque na Bíblia quem promete caminhos fáceis, dinheiros, fortunas e vida mansa, é Satanás e não Jesus. Jesus promete para nós uma companhia que faz com que a gente suporte os momentos difíceis da nossa vida. E Jesus então se revela a eles, se fala com eles e dá uma dica para eles. E a dica é: mude o lado. E eu quero encerrar convidando você a pensar isso. Mude o teu olhar, mude a tua visão. Pare de jogar essa rede sempre do mesmo lado. Mudem a estratégia. Jesus olha para os discípulos e fala: olha a vastidão do oceano e vocês estão tentando sempre no mesmo lugar. Por que é que você não vira um pouquinho a tua cabeça para outros lugares? Por que é que você não abre teu coração para outras ideias? Por que é que você não permite com que novos pensamentos tomem conta da tua vida? Por que é que você precisa ficar preso nisso? Jesus olha para eles e diz: lancem a rede, mas em outro lado. Porque a sua alegria pode estar no outro lado.
porque a sua salvação pode estar no outro lado. Porque a salvação do teu coração, o seu caminho de cura pode estar exatamente naquilo que você está negando. Simplesmente porque você está preso às mesmas ideias e aos mesmos dogmas, porque você está sempre preso, sempre naquilo que sempre falaram para você que é assim. Pois você precisa ter um encontro com Jesus, que diante de pessoas que estavam presas em tradições e jogando a rede sempre do mesmo lado, ele dizia sempre uma frase: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, abra o teu coração para coisas novas. Não tenha medo de arriscar novas ideias, porque a tua salvação pode estar exatamente nessa capacidade de virar o rosto para o outro lado. E quem é religioso faz tempo vai ter que quebrar alguns cadeados, alguns arames, porque tem uma resistência em reconhecer beleza em outros campos, reconhecer a verdade em outros saberes e saber que o oceano é muito maior do que essa piscininha que você está insistindo em jogar as tuas redes. A presença de Deus pode se revelar exatamente quando a gente se despe das nossas ideias, quando a gente deixa a arrogância de lado e quando a gente aprende a entender que pode ser que aquilo que eu criei até hoje foi bom, mas no momento eu estou precisando de algo novo. Eu não preciso romper com pessoas, eu não preciso jogar ninguém fora. Eu posso simplesmente tentar de outro jeito. Isso gera incômodo? Claro, porque Jesus tira as pessoas das suas zonas de conforto. Jesus não deixou ninguém acomodado. Foi acho que o C.S. Lewis que disse essa frase: se você quer uma religião que deixe você acomodado, eu não te aconselho o cristianismo. Porque Jesus não deixa ninguém acomodado. Jesus não deixa ninguém preso nos próprios vícios, nas próprias manias. Ele chega para dizer: agora você vai se mexer e você vai tentar de novo, só que você vai tentar de outras maneiras, em outros lugares. O oceano é muito maior do que esse lugar que você está tentando mudar a tua vida. Por que é que você não coloca os argumentos no chão e deixa esse vento soprar dentro de você e gerar novidade de vida no teu coração? Você é livre para tentar de outra maneira. Olha que bom! Nós somos livres para tentar outras possibilidades. Nós podemos cortar as cordas que prendem os nossos barcos, nós podemos levantar as velas e navegar por outros caminhos e tentar outras coisas. E pode dar errado de novo? Pode, e a gente vai poder tentar de novo. Pode ser que a gente se frustre? Pode, e se a gente se frustrar, a gente está autorizado por Deus a tentar novamente. O que não vale a pena é passar a vida na beira da praia, com o coração vazio, reclamando que nada acontece, perdendo a oportunidade de ver Deus passar e dizendo: coloque coisas novas na tua vida. Arrisque, vá para cima, mas não deixe a vida passar simplesmente porque você não consegue olhar para outras possibilidades. Nós temos muitas lutas pela frente. Uma hora essa situação, esse momento aqui do Covid-19 vai passar. Vai deixar um residual? Vai, nós vamos ter que lutar muito. E que bom que a gente tem a possibilidade de lutar. Que bom que a gente não precisa passar a vida na beira da praia esperando a morte chegar. O que a gente precisa é entender o seguinte: Jesus está passando. Ele está aparecendo no meio dos nossos cansaços, dizendo para a gente: tenta de outro jeito, porque a tua vida pode mudar. E a história termina então com os discípulos, com a rede cheia de peixes. Termina dando um recado para a gente, que vale a pena arriscar, que vale abrir mão às vezes das nossas tradições e das nossas manias, em nome de uma vida nova, de mãos dadas com o Senhor. Quando a gente consegue olhar para Jesus e não ficar preso nos nossos dogmas e tradições, Ele faz com que as noites escuras da nossa alma se tornem experiências com Deus. E nessas noites, o nosso desânimo, ele é transformado em esperança. Quero orar com você mais uma vez.